Boa noite, está no ar no Diário 27 e você vai ver nesta edição a 17ª Regional de Saúde, através da diretora Lúcia, fala sobre a divergência de dados entre a Secretaria de Estado e a Prefeitura de Rolândia sobre a Covid-19. Ruas do centro da cidade de Rolândia são reabertas. Governo amplia o prazo para a redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho. E ainda hoje é o dia de proteção às florestas. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, iniciando o Diário 27, também com a transmissão pela página do Facebook, e também você pode acompanhar o nosso programa no YouTube. No YouTube, nosso canal é TV Cultura 27. Lá você tem o programa na íntegra e também a postagem de todas as matérias em separado. O motorista de um veículo Prisma ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira, na PR-986, no contorno sul aqui da cidade de Rolândia. De acordo com as informações, o condutor José Gilmar da Rocha Cesário, de 51 anos, é morador de Mandaguari. O Prisma seguia no sentido Arapongas, quando José se perdeu na curva e colidiu frontalmente contra a mureta que divide os dois sentidos da pista. O carro invadiu a pista contrária e colidiu contra duas carretas que seguiam no sentido Cambé. A vítima foi levada em estado grave para o Hospital São Rafael, aqui na cidade de Rolândia. Parte da rodovia que permite que os motoristas transitem de Arapongas para Cambé e vice-versa, sem passar por dentro de Rolândia, chegou a ser interditada. A Polícia Rodoviária Estadual estava orientando o trânsito no local e auxiliando a remoção dos veículos. A colisão foi tão violenta que o carro teve o motor arrancado e diversas peças ficaram espalhadas pela pista. E o que chamou a atenção de todos foi que uma Bíblia, que provavelmente estava dentro do carro, foi encontrada caída no chão intacta. Algumas das informações são do Cobra News. Vamos trazendo agora algumas informações aqui também do estado do Paraná. Como instituição de referência para o tratamento de pacientes com coronavírus, o Hospital Universitário de Londrina teve um aumento considerável de custos na aquisição de equipamentos de proteção individual e também em manutenção. Na lavanderia, por exemplo, o enxoval passou de 2.200 quilos por dia para 2.600. Isso sem falar nas máscaras. Antes da pandemia, eram utilizadas 600 por dia e agora cerca de 2.500. O custo para cada paciente internado também aumentou. A boa notícia vem das doações, que têm ajudado a equilibrar as contas. O recurso maior recebido do Estado também tem ajudado a manter o hospital. Um homem de 38 anos morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira, no bairro Paulo Godoy, em Cascavel. O rapaz estava no bar quando se envolveu em uma confusão com o sogro. Ele foi atingido por vários tiros e ficou caído na calçada. O suspeito do crime fugiu em um Celta vermelho. Socorristas e médicos do SEAT foram acionados para atender a vítima, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Na noite desta quinta-feira, um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente entre um carro e uma moto, no bairro Cancele, em Cascavel. Socorristas do SEAT foram acionados para prestar atendimentos à vítima. O motociclista seguia pela rua Marechal Deodoro, quando no cruzamento com a rua Natal houve a colisão com o veículo Gol. Com a batida, o condutor do carro perdeu o controle da direção, atingindo um poste na lateral da via.
O condutor do carro não sofreu ferimentos. O motociclista, após os primeiros socorros, foi levado para a UPA Tancredo Neves. O Departamento de Trânsito aqui do Paraná, o DETRAN, autorizou nesta quinta-feira, dia 16, a retomada de parte dos serviços ao público nas unidades do Estado, após o fim da vigência do decreto do governo do Estado que restringia as atividades em 7 regiões por causa da pandemia do novo coronavírus. Conforme o órgão, o atendimento ao público será apenas para os serviços de agendamento, de biometria, foto para primeira habilitação e exames práticos e teóricos. Os outros serviços, como a renovação de carteira nacional da habilitação, emissão de licenciamento e infrações, podem ser feitos pelo site do DETRAN. Lembramos que o site é detran.pr.gov.br. As ruas aqui do centro da cidade de Rolândia, que estavam interditando com cones de concreto, agora foram retirados e colocados na lateral. Para evitar as aglomerações e organizar as filas nos bancos e lotéricas, em abril, 2 avenidas foram parcialmente interditadas: Avenida Interventor Manuel Ribas e Avenida Expedicionários. Nos 2 trechos, ficou proibida a entrada e estacionamento. No início, a Defesa Civil dava orientações à população. Em seguida, foi a Polícia Militar que organizou as filas. O comércio voltou a fechar por 14 dias, do dia 1º ao dia 14 de julho. Agora, após a sua reabertura, a CIR pediu à Prefeitura que liberasse a Avenida Interventor Manuel Ribas e parte da Expedicionários. O pedido foi atendido e o primeiro passo foi a retirada das barracas que abrigavam as pessoas nas filas. Hoje, muitos motoristas comemoraram a liberação. Foi bom. Foi bom? Bom. O senhor achou o que achou da medida da época que ficou interditada? Achei que estava certo. Sim. Mas agora ficou melhor? Ficou. Foi muito bom, viu? Porque estava complicado passar aqui, né? A gente entende que era pandemia, para não ter tumulto e tudo, mas já agora ficou bom. Mesmo que não tenha as vagas de estacionamento disponíveis, ficou melhor? Ficou melhor para a gente poder transitar, passar por aqui, né? Eu gostei. Achei bom. Ficou melhor? Ficou bem melhor. Mesmo que não estão sendo utilizadas as vagas de estacionamento, gostou? Mesmo assim, foi muito bom. Olha, tem que abrir, né? O comércio não pode ficar fechado, né? Senão nós vamos entrar em colapso aí, né? Ficou melhor o espaço mesmo que não tenha estacionamento? Sim, correto. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Pelo menos transita melhor na rua aí e as coisas vão acontecer. E é assim mesmo, é por gravidade mesmo, né? Nada vai acontecer assim de uma hora para outra, aos poucos, né? Desde que todo mundo se cuide, nós vamos chegar lá. A solução foi que os bancos utilizassem seus estacionamentos para manter os clientes em fila e em distanciamento. A Caixa Econômica, como não tem estacionamento próprio, continuará com as filas na Avenida Expedicionários, no Calçadão. Aí está um pedido dos comerciantes sendo atendido e ainda eu vou voltar a bater na tecla de que é necessário que os comerciantes e empresários cobrem do poder público para que os bancos tenham mais funcionários atendendo e mais caixas eletrônicos. Assim, não formaria filas, não teria aglomerações e os estacionamentos também estariam liberados, o que ajudaria bastante também no comércio da cidade. 2 homens de 53 e 24 anos foram detidos em Tamarana nesta quinta-feira por repassar cédulas falsas de dinheiro a vários comerciantes locais. Segundo informações da Polícia Militar, o órgão vinha recebendo denúncias sobre a dupla há alguns dias. Os homens dirigiam um veículo Chevrolet Astra prata que foi encontrado pela equipe de patrulhamento da tarde de quinta. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas cédulas falsas com os 2 homens. Eles teriam confessado que pagaram 200 por 1.000 em dinheiro falso e que fizeram a compra pelo Facebook. As notas falsificadas foram repassadas a vários comerciantes. No ato da prisão, foi descoberto um mandado de prisão em aberto contra o homem mais novo, expedido pela 3ª Vara da Família de Londrina. O veículo dirigido pelos 2
também tinha vários débitos junto ao Detran, o que fez com que também fossem autuados por pendências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. É importante que todo comerciante fique atento aí de verificar as notas, né? Mesmo as notas baixas quanto as notas mais altas também. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,36 e o euro a R$ 6,14. E daqui a pouco você vai ver, 17ª Regional esclarece sobre a divergência de dados do Covid-19. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade. Desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas. Para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Eu quero passar um recado muito importante para você que quer ter a sua saúde bucal, que quer fazer o seu implante dentário. Muitas pessoas não compreendem a dificuldade que tem uma pessoa quando usa dentadura e ponte móvel, porque só quem tem essa deficiência, quem tem a dentadura e ponte móvel, sabe a dificuldade que é quando você vai comer um churrasco, um torresminho, até mesmo morder uma maçã, né? Infelizmente, até mesmo a digestão não fica tão boa por causa da mastigação. Então, para cuidar da sua saúde, cuidar do seu sorrisão, está aí a família da Oral Sim. Os melhores profissionais, atendimento carinhoso, né, humanizado, uma estrutura fantástica e que cabe de verdade no seu bolso. Você pode ligar 31763000, fazer a sua avaliação gratuita e eles vão fazer um orçamento que cabe no seu bolso. Então não esqueça, 31763000, e não se esqueça de dizer que assistiu aqui no nosso programa. Assim você garante sempre um desconto a mais. A Lúcia, que é da 17ª Regional de Saúde, concedeu uma entrevista na tarde de hoje à nossa equipe para falar sobre a divergência de dados da Secretaria de Estado e da Prefeitura de Rolândia referente ao Covid-19. Divergência de dados. Desde o início da pandemia da Covid-19, existe uma diferença nos dados apresentados pela Prefeitura e pelo Estado. Sempre há uma diferença de dados ou informações. É evidente que esses dados mudam diariamente e que deve existir um tempo para o repasse das informações. Mas o que chama atenção é que em nenhum momento os dados se igualam. Dados como as mortes e os recuperados são os que mais se notam diferença. Segundo a diretora da 17ª Regional de Saúde, os horários de entrega durante a coleta de dados podem gerar essa diferença, já que alguns são enviados após o fechamento do relatório. Na verdade, nós temos tido ainda esse descompasso. Bom, a primeira coisa é o horário. Tá? O horário nunca é o mesmo. Então, por exemplo, o município consegue construir esses dados na sua planilha 24 horas por dia. A regional não, ela encerra em torno de 14 horas e encaminha isso para o nível central, que solta o boletim em torno de 18 horas. Outra diferença pode estar nos critérios clínicos epidemiológicos. Por exemplo, se um morador de uma casa testar positivo e outra pessoa da família apresentar sintomas, esses dados também são incluídos. Esse é um critério e aí elas são colocadas no sistema como sendo portadoras de Covid-19, são acompanhadas, ficam em isolamento, exatamente como que aconteceu com o pai. Esta é uma metodologia largamente utilizada no mundo inteiro, em situações de pandemia, que é a nossa, ou em situações onde você não tem número suficiente de exames para testagens,
que também é o nosso caso. Na coleta de dados repassada para a regional, as informações seguem o mesmo padrão e critério e, assim, devem ser entregues. Já os dados municipais são feitos de acordo com os critérios do município. E alguns municípios da 17ª também não adotaram esse critério. Então, esta uniformidade de que todos, a partir de agora, vão considerar como positivos aqueles que foram testados e também como positivo aqueles que foram considerados como critério clínico epidemiológico, também é um movimento que tem sido construído, que, como tudo, não é simples, né? É uma doença nova. Sim. Alguns epidemiologistas dos municípios concordam, outros não concordam com esse critério nesse momento. Então, assim, essas divergências ajudam nessa confusãozinha que a gente tem dos dados. Diferença de endereços de pacientes que trabalham em uma região e moram em outra também podem contribuir para a diferença de dados. Então, essa questão de que endereço você indica também ajuda nesse processo. Segundo a diretora, já os óbitos devem ser registrados na cidade de origem. O óbito, ele precisa ser registrado no local onde a pessoa mora e não no local onde o óbito ocorreu. Segundo a diretora, a expectativa é que nas próximas semanas esses dados sejam equivalentes. Com novos laboratórios e a redução da espera do resultado, as informações serão mais rápidas. Em caso de divergências significativas, as secretarias municipais serão questionadas e acompanhadas pela 17ª Regional. Se por acaso houve esse equívoco que você está me dizendo, a secretária de saúde vai ligar para a vigilância epidemiológica da regional e nós vamos investigar caso a caso para saber o que está acontecendo, né? Sim. Então, por que vocês têm 90 e nós só temos 50? Assim. O que aconteceu com os outros 40? A diretora pede que, ao pesquisar sobre esses dados, a população busque órgãos oficiais, como secretarias regionais e secretarias de Estado. Lá todos podem ter acesso aos dados quantitativos e qualitativos sobre a pandemia da Covid-19 no Estado e também na região. Então, se a gente tem dúvidas, ou o site do município ou o site do Estado, né? Nós estamos tendo essa divergência agora, mas de qualquer forma, esses são os lugares onde você deve procurar informação. O site da CESA é bem tranquilo, né? www.cesa. Se você digitar no Google Secretaria de Saúde do Paraná, você já cai nele. E aí tem todas as notas informativas sobre Covid, dúvidas, vídeos, informações, né? Então, assim, sempre procurar os sites oficiais. E nós agradecemos a presença da Lúcia em nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda, né? Esclarecendo todas as dúvidas. E a gente sabe que o governo do estado não tem medido esforços para conter a pandemia, e mais nós precisamos continuar aí firmes e fortes, né? Sempre com todas as restrições que são necessárias nesse momento, né? Cumprir com todas as determinações. Nosso muito obrigado a todos lá da 17ª Regional de Saúde, que é a regional em que Rolândia também está inserida. Olha, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina hoje, 23h59, tá? Então dá tempo ainda de você correr lá e fazer a sua inscrição, porque o último prazo é hoje. O programa oferece bolsas de estudos parciais, que cobrem 50% da mensalidade, e também integrais para cursos de graduação e formação continuada em universidades particulares. As inscrições podem ser feitas no portal ProUni, lembrando que o site é prouniportal.mec.gov.br. Repetindo, prouniportal.mec.gov.br. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, excluiu o uso da biometria para as eleições de 2020. Acompanha.
Olá, Flávia, olá a todos. E as eleições 2020 municipais foram prorrogadas para o dia 15 de novembro. Além dessa mudança, o TSE divulgou nessa semana que as eleições 2020 não terão biometria. E para falar como ficarão as eleições municipais aqui em Rolândia, eu estou aqui com o chefe do cartório, Mário. Mário, explica para a gente como vai ficar essa questão da eleição sem biometria em Rolândia. Como vai funcionar tudo isso? Boa tarde. Então, em razão da pandemia, né, o TSE, que estava fazendo uma consultoria com 3 instituições, a Fiocruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein de São Paulo, eles recomendaram que fosse dispensada a biometria por 2 razões. Primeiro, que o sensor, onde o eleitor coloca o dedo para fazer a leitura da digital, não dá para ficar limpando a todo momento. E segundo também, que com a leitura da biometria, a demora de votação é maior. Então, pode ocasionar filas mais longas, né, mais demora para o eleitor sair. Então, o TSE acabou já decidindo que para essas eleições de 2020 vai ser dispensado a leitura da biometria, mas vai continuar tendo o eleitor que assinar o caderno de votação. Certo? Então essa vai ser a única identificação ali da identidade do eleitor, né? Isso, o eleitor vai ter que assinar o caderno de votação. Lembrando que ele deve, no dia da eleição, que como você bem disse, vai ser no dia 15 de novembro, ele terá que apresentar o título de eleitor mais um documento oficial com foto, ou só o título de eleitor digital, que é o e-título, que lá já consta, certo? E vão ter outras medidas também de segurança, né? Tanto para os mesários, quanto para os eleitores e os demais colaboradores da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Por exemplo, o uso de máscara por todos, o uso do álcool em gel na entrada e na saída das sessões eleitorais, locais de votação, né? Tanto que tem empresas também que firmaram parceria com o TSE, que elas vão doar esse tipo de material, tá? Para que toda a população possa utilizar em todos os locais de votação no Brasil no dia da eleição. O Mário, houve uma discussão do TSE para que separasse, né, os eleitores idosos, para que eles fossem votar em um horário distinto dos outros eleitores. Isso foi discutido? Teve algum parecer sobre isso? Então, existem outras questões que também foram levantadas que ainda estão em debates lá no TSE. Uma, por exemplo, é com o estendimento ou não do horário de votação. Se ele vai ficar das 8 às 5, como sempre foi feito, ou se vai aumentar esse horário. Tem sinalização no sentido de poder aumentar até 1 hora, então seria até às 6 da tarde, mas ainda não foi realmente batido o martelo ainda. Então estamos aguardando ainda, o TSE deve decidir até o final desse mês de julho, né, outras medidas que serão implementadas também no dia da eleição. Ô Mari, fala pra gente, com essas medidas e se realmente o horário for estendido, isso vai comprometer aí o horário do resultado da votação? Então, para essa eleição, como está acontecendo num momento, assim, excepcional, a gente não está preocupado com relação ao fechamento, nada. O que a gente hoje pretende é que a eleição tenha sucesso, ela saia tranquila, sem aglomeração, seja mantido o distanciamento social e que as medidas de segurança, todo mundo sigam elas, né, para que ninguém saia prejudicado. E não vai ser prejudicado porque todas essas medidas vão ser tomadas no dia da eleição. Muito obrigado, Mário Bonvarte, chefe do cartório eleitoral aqui da nossa cidade. Com certeza vai ser um ano bastante trabalhoso, né, Mário? Esse ano, um ano eleitoral, né? Já começa a ter bastante trabalho a partir de agora, até a término aí de todas as eleições, de todo o processo eleitoral e as eleições em si, né? E nós vamos acompanhando tudo aqui, passando aos nossos telespectadores. Muito obrigado
por todas as informações. 3 rapazes quase foram linchados durante uma prisão após terem assaltado um motorista de Uber na zona norte de Londrina na noite desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista buscou 3 homens no Jardim Paris com destino ao Jardim Imagawa. Ao serem deixados no destino final, na rua Hermílio Barbosa Lemes, os passageiros agrediram fisicamente o motorista e levaram dinheiro e o celular, fugindo a pé. A polícia foi acionada e encontrou o trio em uma casa abandonada próximo da esquina da rua Carlos Alberto Franco e Antônio Escudeiro Martins. Junto com os pertences do motorista estavam os pertences levados, por eles. A Polícia Civil eles foram depor lá na Polícia Civil e perante o delegado de plantão, ao saber o ocorrido, vários motoristas de aplicativo foram até o local lá na Polícia Civil. Eles teriam fotografado o rosto dos rapazes e tentado linchá-los, mas foram impedidos pelos policiais militares. Os assaltantes fizeram um login no próprio e-mail, usando o celular do motorista que assaltaram, e baixaram imagens de vários armamentos, e agora tudo isso está sendo investigado também pela Polícia Civil. Desses rapazes, um deles ainda é adolescente. Eles são suspeitos de cometer vários assaltos similares a motoristas de aplicativo. Parte das informações que nós passamos é do O Bonde, do site O Bonde. Vamos trazendo as informações dos cursos e concursos. A Prefeitura de Sulina tem oportunidade para nível técnico em informática. O salário pode chegar a R$ 1.486. Inscrições até dia 24 de julho. Informações concursosnobrasil.com.br. A Câmara de Pato Branco tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.800. Inscrições até dia 10 de agosto. Informações granconcursoonline.com.br. A Prefeitura de Cambé tem oportunidade para nível técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.633. Inscrições até o dia 18 de julho. Informações cambé.pr.gov.br. Daqui a pouco você vai ver: governo amplia prazo para redução de jornada e suspensão de trabalho. A Imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A Imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. Alunos e pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná, desenvolveram um capacete respirador para o tratamento de pacientes com Covid-19. De acordo com os responsáveis pelo projeto, o equipamento desenvolvido da universidade custa cerca de 25% do valor dos capacetes respiradores importados. Além disso, o modelo desenvolvido na UEM pode ser reutilizado, enquanto os equipamentos estrangeiros são descartáveis. Os alunos e pesquisadores também estão desenvolvendo um ventilador mecânico totalmente produzido dentro da universidade. No momento, o aparelho está em fase de testes. A expectativa é que ele seja concluído em até no máximo 6 meses. O governo amplia o prazo para a redução da jornada de trabalho e também suspensão do contrato de trabalho.
O governo federal divulgou nesta terça-feira o decreto que prorroga o programa de redução de jornadas de trabalho e salários e também a suspensão nos contratos durante a pandemia do novo coronavírus. A medida foi sancionada no dia 6 de julho, após a aprovação do Congresso Nacional. Antes, o prazo era de até 2 meses. Agora, o decreto amplia o programa para até 120 dias. Qual que é a diferença dessa suspensão agora? Que ela pode ser fracionada, ou seja, antes tinha que ser 30, 60, agora pode fazer uma suspensão de 10 dias do funcionário. Sim, conforme a necessidade que o trabalhador, o empregador achar. Né? Justamente, conforme, por exemplo, fechou o comércio, precisar afastar o funcionário 10 dias, então afasta 10 dias, então não há necessidade de afastar 30. Aí retornou, o funcionário vai poder retornar, porque fracionou. Aí fechou de novo, pode fazer mais 10 dias. Margarete, explica pra gente como que fica a questão do recolhimento, né, do INSS nesses casos de suspensão. Fica suspenso. E aí, se o funcionário quiser recolher, ele vai ter que recolher a parte junto ao INSS, porque esses meses vai fazer falta na aposentadoria do funcionário. E explica pra gente como que fica também a conta, né, para a questão das férias e do 13º, né? Com essa suspensão, a prorrogação da suspensão, essas coisas podem ficar comprometidas? Não, isso não vai ficar comprometido. Inclusive, se esses funcionários após voltarem, que eles vão ter estabilidade, se eles ficarem afastados 60 dias, vão ter estabilidade quando retornar mais 60 dias. E se depois desse período eles forem demitidos, eles vão ter direito ao seguro-desemprego. Então, isso aí não vai afetar o seguro-desemprego. Quando houver redução ou suspensão, a estabilidade do funcionário será equivalente aos dias suspensos. 60 dias tem a estabilidade de 60 dias. Ficar afastado 120 vai ter a estabilidade de 120. Se para alguns setores a pandemia trouxe a redução das jornadas ou a suspensão do trabalho, nos escritórios a demanda aumentou. Muitos empregadores recorreram à medida para salvar o negócio e manter seus funcionários. O nosso trabalho dobrou, porque as empresas ou anteciparam férias, que no início ninguém sabia desse afastamento que poderia ser, aí depois teve esses afastamentos. E agora, por último, teve o negócio de parcelamento de FGTS, que inclusive tivemos bastante problema, porque o site da Caixa não funcionava, e eu acredito que todos os escritórios devem ter tido os mesmos tipos de problemas, né? E, assim, para nós o serviço foi dobrado. Houve muitas suspensões, então, aqui em Rolândia? Sim, houve muita suspensão. Muito obrigado, Margarete, pelas informações, as informações contábeis e que são tão importantes para os empresários, para os lojistas, né? Para todo o setor econômico do nosso país. Essa medida que o governo tomou de aumentar para mais 2 meses essa possibilidade de redução de jornada de trabalho, até mesmo suspensão de contrato de trabalho, tem sido a grande salvação das empresas. Se não houvesse essa possibilidade, teríamos muitos, milhares de pessoas hoje desempregadas e talvez muitos patrões falidos. Então, isso veio realmente a dar um impulso aí, né, para segurar a barra, principalmente nesse período tão difícil da pandemia. A Polícia Civil de Londrina, por meio da Unidade da Mulher, cumpriu nesta sexta-feira 10 mandados de busca e apreensão em todas as regiões da cidade. Um dos endereços visitados pelos policiais foi no centro, num prédio de alto padrão. O objetivo foi apreender armas de fogo e munições no contexto de violência doméstica contra a mulher. Cerca de 40 policiais participaram desta operação. E segundo a delegada Magda Roster, os objetos não foram localizados nos imóveis. No entanto, 5 homens foram conduzidos à polícia para encaminhamento aos processos em que são investigados. Um grande trabalho da Polícia Civil, né, de tirar aí de circulação pedófilos do meio da sociedade, tirar homens que são agressores de suas mulheres, e principalmente nesse período de pandemia, onde fica todo mundo fechado, muitas vezes as mulheres, as crianças acabam ficando presas com os seus algozes, né, justamente com as pessoas que torturam e que judiam e que maltratam e que
que batem e espancam. Então esse trabalho é realmente muito importante. Vamos trazendo as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, há oportunidades para costureira, motorista, oficial de serviços gerais, operador de injetor e extrusora e auxiliar de enfermagem. Em Cambé, há oportunidades para auxiliar de produção, assistente administrativo, mestre de obras e auxiliar de serviços gerais. Em Arapongas, há oportunidades para auxiliar de logística, carregador, auxiliar de cozinha e mecânico industrial. Tá aí as oportunidades, e lembrando que o agendamento para atendimento no Cine deve ser feito através do site. Você entra no site, você faz o agendamento e depois você vai ser atendido no Cine. Eu gostaria de pedir encarecidamente às autoridades locais aqui da cidade de Rolândia para que mudem essa situação, porque o trabalhador, principalmente o trabalhador mais braçal, ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso a plataformas e não tem como fazer o agendamento, dificultando o acesso ao trabalho de quem mais precisa. O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Catanduvas, no oeste do estado, cumpriu nesta quarta-feira, dia 15 de julho, 17 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, no âmbito da última fase da Operação Integrate, que apura a prática de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Os mandados foram cumpridos com o apoio dos policiais militares e civil e também da aeronave do Grupo de Operações Aéreas da Divisão Estadual de Narcóticos, o DENARC, em endereços ligados aos investigados nos municípios de Ibema, Três Barras do Paraná e Catanduvas. Além de 9 alvos das ordens de prisão preventiva, outras 2 pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,00, a soja industrial R$ 99,70, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 440,00, o boi em pé R$ 211,67 arroba, frango de corte a R$ 4,21 o quilo, o suíno em pé tipo carne a R$ 4,80 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, hoje é o dia de proteção à floresta. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051-4455 e 99970-7577. A Sanepar reabre as centrais de relacionamento em todo o estado a partir desta segunda-feira, exceto no litoral e nas cidades que mantêm restrições em razão das medidas de enfrentamento à Covid-19. Nos municípios litorâneos, o atendimento presencial deve ser retomado somente na quarta-feira, dia 22, atendendo a orientação da vigilância de saúde. E em Curitiba, o atendimento é das 9 da manhã até as
3 da tarde, em conformidade com o decreto municipal. Para as demais localidades, os horários de abertura e fechamento estarão obedecendo os decretos de cada município. A Sanepar reforça o pedido para que os clientes sigam a orientação dos órgãos de saúde e sugere que utilize os canais alternativos de atendimento, como o 0800, aplicativo de celular ou até mesmo pelo site. Mas se você precisar utilizar os serviços da Sanepar, devemos lembrar que deve ser sempre com o uso de máscaras. Vamos conferindo a nossa previsão do tempo. Neste sábado, a mínima de 13, máxima de 26 graus e não chove. No domingo, mínima de 13, máxima de 26, também não chove. Na segunda-feira também segue mínima de 13, máxima de 26 e também não chove. Hoje, dia 17 de julho, é o dia de proteção à floresta. Como é que será que nós estamos cuidando da nossa fauna e flora? Será que estamos sendo legais? Nós fizemos uma matéria especial lá na Fazenda Bimini. Lar de inúmeras espécies de animais e plantas. Ela é essencial para a vida humana. A maior biodiversidade está nela. A floresta. Dia 12 de julho é o Dia da Proteção à Floresta, atualmente tão desprotegida. A data agora vem trazer conscientização sobre a necessidade da proteção. Quem entende bem sobre essa causa é o educador ambiental Daniel, que há anos se dedica à proteção das florestas, em atitude, ação e conhecimento. Para ele, precisamos deixar a visão da exploração da floresta e retornarmos ao equilíbrio. Aqui o dinheiro fala mais alto, são as notícias tristes sobre a Amazônia. A floresta nativa não remunera. E aí, essa situação que nós fizemos aquele pequeno cenário, as zoonoses, né, que no espaço natural não são doenças, são parte de um grande equilíbrio onde tem os predadores, eles acabam invadindo o espaço humano. E aí agora é o momento do coronavírus, da Covid, assustando todo mundo. Tomara que logo vai ter remédio, uma vacina. Mas o problema está na falta de florestas. E aí a gente começar a realizar que havia milhões de pessoas vivendo em florestas. Não só no Brasil, América Central, na Ásia, em vários espaços do nosso globo terrestre. Era possível você conviver em simbiose, onde existia tanto a vantagem humana como a vantagem da natureza. E esse equilíbrio, ele precisa voltar. A pandemia da Covid-19 mostrou esse desequilíbrio. O morcego se tornou o vilão, na opinião de muitas pessoas. Mas nas florestas, ele tem um papel essencial, contribuindo com a diversidade que as florestas promovem. Ele carrega sementes, ele é polinizador. A maioria deles são frugívoros, comem frutos, insetívoros, comem insetos. São poucos que chupam sangue, que são os vampiros, mas eles estão lá na floresta. Mas quando essa floresta deixa de existir, esses animais vêm para o espaço humano. Macacos, vários animais que estão lá com vírus, eles têm essas doenças, só que eles são imunes. Para o educador, a proposta de proteger a floresta não é o extremismo, esperando que tudo vire floresta, mas entender e também respeitar. Não vamos transformar tudo em floresta outra vez, mas entender melhor a floresta e se aliar à floresta, né? Isso não quer dizer que é uma mudança brusca. Mas a agricultura da maneira como está hoje, ela poderá até se auxiliar de sistemas florestais. Então, na verdade, em vez de se briga, aquela ideia tradicional de briga, conciliar, né? Conciliar o que há de tecnologia hoje com o potencial da floresta. E para provar que esse equilíbrio entre floresta e plantações é possível, em outubro de 2019, o Daniel e o filho dele criaram essa agrofloresta. A iniciativa do Daniel e do seu filho João é experimental e segue o que muitas pessoas vêm fazendo e estudando na região, no Brasil e no mundo. Bananeiras, abacateiros se misturam ao café e às amoreiras. Tudo em perfeito equilíbrio, usando folhas, galhos, tudo que é orgânico, como o próprio adubo. E de repente você desmistifica o sistema florestal
em curtíssimo tempo. Os pés de banana já são enormes, aqui são 3 tipos, a prata, a ouro e a nanica. Poderiam ter muitas outras variedades. Eu tenho o ouro verde aqui, o café. No sistema agroflorestal, a uniformidade do grão vai ser maior, porque a planta originalmente é da África. Então ela vai se sentir muito melhor nessa meia luz. E aqui eu vou produzir muita matéria orgânica, que são as folhas secas, os galhos, tudo isso vai se decompor, como lá naquela composteira, o lixo, e vai virar um adubo de primeiríssima qualidade. Uma agrofloresta como essa requer pouco espaço. Você não precisa ter uma fazenda ou uma chácara. O Daniel explica que mesmo no quintal de casa é possível ter tanta diversidade. E o caminho para a proteção das florestas não está só na preservação, mas também no conhecimento. Toda oportunidade que eles têm aqui na Fazenda Bimini, eles criam grupos para passar e retransmitir tudo que foi aprendido. Agora, pensando no dia da proteção à floresta, ela é a chave. Então, nós temos que ter esse conhecimento, fazer áreas experimentais como essa aqui, que é o nosso laboratório, partilhar, como você disse, né? Então, vamos partilhar conhecimento, ele cresce à medida que você espalha. E o nosso muito obrigado, Daniel, obrigado a você, a sua família, seus filhos, obrigado por todos os ensinamentos, por acolher a nossa equipe tão gentilmente, com tanta sabedoria. Nosso muito obrigado também por você cuidar da nossa fauna e flora e cuidando assim do ar que a gente respira também, não é? Vamos todos cuidar direitinho do nosso meio ambiente. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Na próxima segunda-feira a gente retoma a nossa programação local. Agradeço a companhia de todos durante essa semana, que Deus abençoe e cuide de todos, um bom descanso e uma ótima noite. Venha você também para o melhor restaurante de almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante holandês.